Bem, pessoal, prosseguindo então, a consignação em pagamento ela pode abranger, segundo o disposto no artigo 539 do CPC, tanto bens de natureza móvel ou imóvel, incluindo, evidentemente, o dinheiro, que também pode ser alvo de consignação extrajudicial. É muito comum, às vezes, nós vermos ações de consignação de chaves em contratos de locação, ação de consignação de chaves num contrato de compra e venda do imóvel em que o comprador, de alguma maneira, dificulta a entrega das chaves pelo vendedor. Não são fatos corriqueiros, não são situações comuns, mas é possível que o comprador, a despeito de ter efetuado, por exemplo, o pagamento da entrada pactuado para a aquisição do apartamento, não vá buscar as chaves do imóvel conforme previsto no contrato. E com isso, o vendedor desse imóvel, até para se livrar da obrigação do pagamento de impostos, taxas, incidentes sobre o bem, tem interesse de o quanto antes entregar essas chaves ao comprador conforme previsto no contrato. Se houver recusa sistemática do comprador em receber essas chaves, tem lá o vendedor do imóvel o direito de consigná-las judicialmente. Assim como o locatário, quando não deseja mais prosseguir no contrato de locação, que vigora por prazo indeterminado, por exemplo, se o locador se recusa a receber as chaves e receber o imóvel de volta, tem lá o locatário o direito de depositar judicialmente as chaves, numa ação de consignação de chaves na locação, a fim de se desobrigar, se desonerar do contrato o quanto antes. Inclusive, nós vamos estudar a consignação de chaves de locação no segundo semestre, quando analisarmos as ações próprias da Lei de Locações de Imóveis Urbanos. Nada impede também a consignação de bens móveis, né? De repente, lá o sujeito adquiriu um terno, né? O advogado adquiriu um terno aí numa loja de roupas finas, fez o pagamento do preço, deixou lá o terno para ajustar a manga, a barra da calça, etc. E não foi buscar. E a loja não consegue mais contato com ele. E ela quer se liberar da obrigação de entregar o terno. Ela pode, nesse caso, consignar em juízo o depósito do terno, a fim de se liberar da obrigação. Então, não apenas dinheiro pode ser consignado judicialmente, também móveis e imóveis podem ser alvo de consignação. Uma pergunta importante que surge com certa frequência é: existe um prazo para a consignação em pagamento? Não existe prazo para a consignação em pagamento. Mesmo estando em mora, o devedor terá a prerrogativa de consignar o pagamento caso exista alguma dificuldade em realizá-lo ao credor. Agora, se o devedor está em mora, se ele está em atraso com o cumprimento da obrigação, evidentemente que no depósito feito na ação de consignação em pagamento, ele deverá incluir os encargos decorrentes da sua mora. Deverá pagar, no caso de uma quantia em dinheiro, essa quantia corrigida, acrescida de juros moratórios, de eventual multa por inadimplemento prevista no contrato, enfim. O depósito
deverá, nesse caso, abarcar não apenas o valor principal da dívida, como também os consectários da mora. Agora aqui, pessoal, cabe uma observação importante. Não se proíbe, como dito há pouco, o devedor de consignar estando em mora. Porém, se o credor prova que a obrigação, a prestação consignada, em decorrência da mora, perdeu a utilidade, ou ainda, em razão da mora, já manejou a ação visando receber a prestação, a consignação não terá mais lugar. Então, se a prestação já perdeu a utilidade, ou o credor já, em razão da mora, manejou a ação visando receber o que lhe é devido, entende-se que a consignação não tem mais propósito, não tem mais razão de ser. E ela não poderá seguir adiante. Um exemplo de perda da utilidade da prestação é mencionado pelo Marcos Vinícius Rios Gonçalves no seu curso quando trata desse ponto. Imaginem que o sujeito contratou uma empresa de publicidade para que ela elaborasse panfletos a serem distribuídos a transeuntes visando a participação num evento a ser realizado numa determinada data. Segundo o contrato, os folhetos deveriam ser, os panfletos deveriam ser entregues, vamos imaginar aí no dia 1º de abril. O evento está marcado para o dia 15 de abril. Bom, passa 1º de abril, nada de entrega dos panfletos. Alcança-se o dia do evento, dia 15 de abril, e nada da entrega dos panfletos. Não pode o devedor, depois de decorrido o prazo para cumprimento da prestação e do próprio evento a que os panfletos se destinavam a divulgar, querer consignados em juízo, porque a prestação não tem mais utilidade para o credor. O evento já passou. A finalidade para a qual os panfletos deveriam ter sido confeccionados e entregues a tempo já não mais existe. De outro lado, se o credor, diante do inadimplemento do devedor, já manejou a ação de cobrança, não pode mais haver consignação, porque não existe recusa, não existe dificuldade para o recebimento. O credor quer receber, tanto que propôs uma ação judicial visando esse objetivo. Uma outra questão importante relacionada à consignação em pagamento diz respeito à liquidez da prestação. E isso se aplica especialmente às consignações em pagamento que envolvem prestação pecuniária, em dinheiro. Em princípio, não se admite que, ou pelo menos não se admitia, que fossem objeto de consignação prestações ilíquidas e incertas. Não pode, em princípio, o devedor depositar em juízo aquilo que ele entende devido. É preciso que ele deposite em juízo aquilo que efetivamente é devido.
Isso é muito importante. Agora, no passar do tempo, principalmente 15, 10 anos para cá, tornou-se muito comum, principalmente em processos em que se discute obrigações assumidas por consumidores perante instituições financeiras, a consignação em pagamento efetuada por consumidores do valor que eles entendem devido às instituições financeiras. Os consumidores, nesse tipo de lide, argumentam que o valor previsto contratualmente é abusivo, porque fruto da aplicação de encargos desproporcionais, fruto da incidência de previsões contratuais de caráter opressor, abusivo. Então, o que fazem esses consumidores que devem às instituições bancárias, mas não concordam com os valores exigidos por essas instituições, que evidentemente não aceitam receber menos, ingressam com ações de consignação em pagamento, visando se liberar dessas prestações assumidas perante as instituições financeiras. Mas consignam aquilo que entendem como justo, entendem como devido, e não as quantias que estão previstas no contrato, ou que reputam-se devidas pelas instituições financeiras. E aí? Como é que fica? Pode-se admitir esse tipo de ação em que o consumidor, signatário de um contrato bancário, deposita em juízo aquilo que entende devido, alegando que existem cláusulas abusivas, existem encargos desproporcionais, cujo recebimento a instituição financeira entende como imprescindível. A alegação é: a instituição financeira não aceita receber o que eu devo, porque ela computa no que eu devo encargos frutos de cláusulas contratuais abusivas, que tornam a dívida desproporcional, excessivamente onerosa. A jurisprudência, depois de alguma hesitação, passou a permitir a discussão de cláusulas contratuais reputadas abusivas no curso das ações de consignação em pagamento. O juiz apreciará a validade ou invalidade dessas cláusulas e dos encargos por elas gerados na fundamentação da decisão. Ou seja, o objeto principal da ação não é o reconhecimento da invalidade ou da abusividade de uma determinada cláusula contratual. Mas essa questão vai ter que ser enfrentada pelo juiz na fundamentação para se definir se o depósito feito pelo consumidor, autor da ação de consignação em pagamento, é suficiente ou não para liberá-lo da obrigação. Atualmente, o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que, sim, é possível
consignar judicialmente valores que o consumidor em contratos bancários entende devidos, discutindo-se incidentalmente a validade das cláusulas contratuais que os geraram. Resumindo, pessoal, ação de consignação em pagamento não tem por finalidade declarar a nulidade ou abusividade de cláusula contratual. Porém, nela poderá haver o reconhecimento incidental de um abuso contratual cometido pelo credor que se recusa a receber. Abusividade ou abuso contratual este que pode gerar repercussão sobre o quantum devido. Uma vez reconhecido o abuso contratual incidentalmente na fundamentação na sentença e verificando-se que o depósito feito pelo devedor é suficiente à quitação da obrigação, o juiz julgará procedente a consignação em pagamento. Tá certo, pessoal? Com isso, eu vou encerrar a nossa matéria de hoje. Eu acho que eu já comecei com muitas informações aí a vocês. É a primeira aula do ano. Na aula da próxima semana, a gente procura concluir o tema consignação em pagamento. E aí já partindo para análise de questões mais ligadas ao processo. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Fico aberto ao esclarecimento de toda e qualquer dúvida que venha surgir, pessoal. Um grande abraço a todos aí. Boa semana.